aperte o seu cobel, vai começar mais um vídeo, meu povo. Então, bem-vindos ao canal Rabi Lopes, é um canal de variedades com cosmovisão cristã. E você que está chegando aí, faz o seguinte, se inscreve logo. Você não vai se arrepender de se inscrever no canal do Rabi Lopes. E agora, mais uma história marcante. Então, a história hoje é de Jim Jones. Por que todo mundo erra sobre Jim Jones? Porque a tendência das pessoas é ver o problema religioso. O problema religioso era apenas 50% do problema. O outro lado, a outra face dessa treta é que o Jim Jones era um líder socialista, marxista, comunista, radical ao extremo, que iria realizar o sonho de Karl Marx, aonde? Bom, te conto já. A história do Jim Jones começa na sua infância, quando seu pai acreditou que tinha dado à luz a um Messias. Lá pelos anos 70, ele funda a sua igreja, né, o Templo dos Povos, do Evangelho Pleno, não sei o que. Esse nome, quando tem Evangelho Pleno no meio, significa pentecostal. Não sei se você entende isso. Evangelho Pleno quer dizer que os outros não são tão plenos, mas a gente é pleno, porque a gente fala em língua, a gente profetiza e é Evangelho Pleno. Ok. Então, pentecostalismos à parte, ele funda esse Templo dos Povos. E em 1961 ele faz uma profecia de que vai haver um apocalipse nuclear, uma grande marcha do fascismo, porque ele chamava o governo americano de fascista, e ele dizia que o capitalismo era o regime do anticristo e tinha que ser destruído. Ele lia muito Marx, e ele se aliou àqueles momentos, àqueles movimentos de luta racial dos Estados Unidos. Ele gostava dessa coisa de Pantera Negra, essa turma aí. Era pleno governo Carter. Então o Jim Jones fez uma profecia de que ia acontecer esse apocalipse nuclear. E ele escolheu uma cidade para escapar. Aonde foi? Belo Horizonte. Se é para escapar, vamos escapar comendo pão de queijo. Então ele veio, se mudou, vazou para Belo Horizonte. Você sabe que os anos 70 era complicado para o Jones, porque essa profecia de Minas Gerais já é bem a segunda ou terceira, porque ele errava. Todo esse povo que profetiza o fim do mundo acaba errando. Mas ele muda para cá nos anos 70, mais ou menos. E o que acontece? Ele não podia falar muito comunismo, porque o regime aqui era militar, então ele tinha que ficar caladinho, não deu certo. Comunismo, socialismo cristão era a bandeira dele. Ele dá uma passadinha pelo Rio de Janeiro, gostou muito da interação, da multiplicidade de religiões. Gostou da macumba, gostou da umbanda, gostou de tudo que ele viu no Rio de Janeiro, achou que devia misturar, fazer um sincretismo religioso, mas não passou muito tempo no Rio de Janeiro, volta para os Estados Unidos, e aí ele consegue a façanha de mudar uma comunidade inteira para praticar o socialismo verdadeiro. Aonde? Na Guiana Inglesa, esse país que faz fronteira com o Brasil pelo estado de Roraima. Ele conseguiu trazer aproximadamente 1.000 pessoas ou mais para a Guiana. Agora veja a cabeça dessas pessoas. Eles estavam vivendo nos Estados Unidos. 500 milhões de pessoas querem entrar nos Estados Unidos. Eles já estavam lá. Mas eles disseram, gente, isso aqui está tão ruim, isso é ruim. Bom mesmo era se existisse algum lugar que houvesse um comunismo verdadeiro. Então ele trouxe todo mundo para o meio da mata, para começar uma cidade no meio da mata com igualdade racial, sem propriedade privada, sem muito conforto, claro, menos para ele, né?
Então começaram aí essa cidade. Só que é o seguinte, a primeira coisa que ele fez quando chegou com essa turma no meio da floresta, ele falou assim: eu quero os passaportes de vocês. Por quê? Jim Jones estava administrando um país na cabeça dele. Aquilo era um país, uma nação socialista. Então me dá seus passaportes, você está entrando no meu país. E começaram os castigos para quem não concordava com as regras. O sistema era meio parecido com os países comunistas. Todo mundo era espião de todo mundo. Se você sabe que alguém está discordando das regras, denuncia, porque nós vamos aplicar os castigos para aqueles que não concordam com as regras aqui da cidade, que ele chamou de Jonestown, em homenagem a ele mesmo, como é próprio de todo líder comunista, o culto à personalidade. Jonestown, cidade de Jones. Entre as torturas estava colocar pessoas num poço e dizer que ia jogar cobras lá dentro se elas não se adequassem ao sistema. Alguns fugiram, alguns começaram a vazar, e chegou lá nos Estados Unidos a notícia de que aquela porcaria não estava dando certo. Até mesmo porque 1.000 pessoas todo dia comendo 3 vezes por dia, né? 1.000 pessoas precisam de comida, 1.000 pessoas precisam de roupa, 1.000 pessoas precisam de artigos de higiene, precisam de calçado, precisam cortar cabelo. Aí como é que você faz? Então, um senador chamado Leo Ryan pensou assim: eu vou lá para ver o que está acontecendo. Só que o Jones, ele falava para o seu povo: um dia o governo americano, porque vocês são cidadãos americanos, um dia o governo vai mandar a gente aqui. E ele treinava as pessoas para o suicídio, porque ele chamava aquele suicídio de suicídio revolucionário. Olha os termos comunistas. Todos estão lá. O governo americano é fascista, o capitalismo é mau, então nós vamos praticar um suicídio. Se eles vierem aqui com seus helicópteros e paraquedas, nós vamos praticar um suicídio revolucionário. Pois bem, chegou o senador Leo Ryan com uma equipe de jornalistas da NBC e mais 2 advogados da igreja, né? Do Templo dos Povos. E eles fizeram um teatro, receberam o senador com um banquete, como se aquilo fosse a prática do dia a dia. As pessoas gravavam entrevistas dizendo que estavam muito felizes, que ali era maravilhoso, quando na verdade as pessoas eram proibidas de sair dali, como é próprio dos países comunistas. E de repente, aquelas pessoas foram treinadas pelo Jones para ver o senador como uma ameaça. De repente, do nada, um dos membros da comunidade tenta esfaquear o senador Leo Ryan. E o Jones não fez nada. Tudo bem, alguém da equipe de jornalistas, dos assessores, tomaram a faca do cara e eles saíram da comunidade e disseram: vamos voltar para os Estados Unidos, que a coisa aqui tá preta. Quando eles chegaram no aeroporto, havia uma equipe de atiradores que os seguiu e fizeram o quê? Mataram o senador Leo Ryan na bala, no fuzil. Saíram querendo matar todo mundo. Eles mataram 5 pessoas. Inclusive um cameraman da NBC, o Bob Brown, tem umas imagens reais dele fazendo as últimas imagens. Enquanto ele está fazendo a imagem dos atiradores matando as pessoas, os caras atiram nele. O Bob Brown morre filmando. Bom, enquanto isso, lá na comunidade, o Jim Jones disse: olha, chegou a hora, vamos nos matar todos. Simples assim. Ele entendeu que aquela porcaria fracassou, ia faltar comida, não dá certo, gente, não dá certo, paraíso na terra não dá certo. Ele entendeu que aquilo... Porque, e também ele só estava conseguindo sucesso por causa do apoio do governo comunista da Guiana. Deu apoio, facilitou o contrabando de armas, transou com as menininhas do acampamento para ficar quieto, porque os agentes... os fiscais vinham e transavam e tudo. O Partido Comunista da Guiana facilitou a vida do Jones. Ele tinha arma pesada lá dentro, que chegava sem fiscalização. Então ele convenceu: nós vamos nos matar, nós vamos passar uma mensagem ao mundo, nosso suicídio é revolucionário, mas vai ficar 200 pessoas vivas aqui para matar
os traidores. E ele fez com que 904 pessoas se suicidassem tomando veneno. Um terço disso eram as crianças. Os primeiros a tomarem eram crianças. As crianças vinham à frente, aí os pais não tinham mais razão para viver. O que faziam? Vamos nos matar também. E assim foi. 904 pessoas, mais os 5 do aeroporto, 909 pessoas mortas por esses malucos. Os que escaparam, os que não tomaram veneno, os que foram espertos, fugiram para a floresta, estão aí contando a história até hoje. Em 78, foi quando isso aconteceu, né? Em 1978, o Fantástico fez uma matéria, conseguiu tocar levemente no assunto de que ali era uma utopia socialista. Mas quem é mais honesto é o documentário da National Geographic, que está aqui, da Nat Geo, né, sobre o Jim Jones. Procura assistir a esse documentário. Ele fala, ele era um socialista e queria implantar um socialismo cristão na Terra. Deixa eu sair aqui da frente das câmeras. A grande lição que fica é que o esquerdismo radical é uma doença. E eu recomendo esse livro para você, chamado A Mentalidade Capitalista, do von Mises, né? Ludwig von Mises, o pai da escola austríaca de economia. Ele diz, é doença, gente. Esquerdismo radical é doença. Não necessariamente quem votou na esquerda, mas esquerdismo radical é doença. Imagina, os caras estão nos Estados Unidos vivendo num país que era mais fácil a encontrar emprego e vai para a floresta para viver um paraíso na Terra. Daqui para frente, quando você falar de psicopatas radicais de esquerda, você faça assim: Marx, Lenin, Popov, Stalin, Mao Tse-tung, Che Guevara e Jim Jones. O cara capaz de tirar a vida de quase 1000 pessoas, inclusive crianças, só para provar a suposta superioridade do marxismo, para passar uma mensagem de que o mundo deveria ser marxista. Cada um com sua doidice, né não? Esse foi mais um vídeo do canal Rabi Lopes. Jim Jones, o doidão socialista cristão. Capitalismo é ruim, como é ruim viver nos Estados Unidos. Meu pai, vamos pra floresta, vamos morrer. Quer seguir essa treta? Vai sozinho. Tô fora.